Deus abençoe sua vida. Abra, por favor, lá em 1 Reis, no capítulo 18, versículo 21. Depois, Elias se aproximou de todo o povo e disse: Até quando vocês ficarão pulando de um lado para o outro? Se o Senhor é Deus, siga-no. Se é Baal, siga-no. Sigam-no. Porém, o povo não disse uma só palavra. Até quando vocês ficarão pulando de um lado para o outro? Amém. Vamos orar em nome de Jesus? Senhor Deus, quero te agradecer, Pai, por esta palavra, por essa igreja abençoada, Pai. Todo irmão que está nos ouvindo, Deus, muito obrigado, Deus. Obrigado pela oportunidade de louvar o Teu nome, Pai, de engrandecer ao Senhor, Pai, nesse lugar. Usa-me, Pai, com a autoridade do Teu Espírito Santo. Fala, Pai, conosco nessa noite. Nos ensina, Deus, a Tua vontade, Deus. Enche-nos, Pai, para a glória do Teu nome. Amém e amém. Essa versão que eu tenho aqui, ela fala assim: até quando vocês ficarão pulando de um lado para o outro? Em algumas versões, vai ter até quando vocês estarão oscilando de um lado para o outro. Em algumas mais modernas, até quando vocês terão dúvida de quem é o verdadeiro Deus. As mais antigas, quando vocês cochearão entre dois pensamentos. O que o profeta Elias está nos ensinando aqui é uma verdade bíblica, irmãos, que Deus, Ele aceita aquele que é frio, porque a ideia é que Ele não conhece ainda a verdade. Mas aquele que é morno, que está em cima do muro, esse o Senhor rejeita. Para a gente entender isso daqui, o porquê o profeta Elias fala isso, nós precisamos entender o que está acontecendo aqui. Eu sei que você tem ouvido durante esses dias a respeito desse desafio que o profeta Elias realizou, amando do Senhor Deus. Mas a verdade, irmãos, é que isso aqui é muito maior do que apenas derrotar os profetas de Baal e todos os outros que estavam lá. Israel, naquele tempo, ela vivia não apenas um comodismo, mas uma apostasia. Vocês vão de lembrar que já se faziam 58 anos desde que os reinos foram separados. Israel agora foi dividido em dois reinos, o reino do sul e o reino do norte. Elias está no reino do norte. Quem é o rei aqui é o rei Acabe. Acabe é o 7º rei daquela geração, desde quando se iniciou. Jeroboão foi o primeiro, foi o que fez a revolta, levou com ele 10 tribos, fez a capital em Samaria. O reino do sul ficou com 2 tribos, tinha Jerusalém e o templo ficava lá. Jeroboão, a primeira coisa que ele fez foi criar 2 bezerros de ouro naquele tempo. E ao criar esses 2 bezerros de ouro, ele apresentou ao povo do reino do norte de Israel: aqui está a religião de vocês, aqui está a fé de vocês, adorem a isso aqui. Pois ele não permitia que o povo saísse de lá para ir para o reino do sul, para o templo, para adorar. Jeroboão apostatou, saiu da presença de Deus. Todos os reis, escutem isso daqui, todos os reis que vieram depois dele não fizeram diferente. Depois de Jeroboão veio Nadab, seu filho, continuou nos mesmos pecados. Depois de Nadab veio Baasa, que em uma revolta assassinou o rei e tomou o lugar. Era um bebarrão e foi morto por isso. Zinri conspirou para reinar, mas governou apenas 7 dias. Não era santo também, era um conspirador. Onri assumiu o reino. E pasmem vocês, juntou todos, ele ainda era pior do que todos. Mas aí veio o filho de Onri, Acabe. A Bíblia diz que ele ainda conseguiu a façanha de ser pior do que todos os outros juntos. Então, Israel, irmãos, era, além de ser um povo
sincrético, que adorava muitos deuses, que tinha muitas culturas, e isso era uma peculiaridade que o povo judeu tinha. Ele era monoteísta, só tinha um Deus, só tem um Deus, só adora um Deus. Igual nós no cristianismo, nós só temos um Deus, adoramos somente ao Deus, só porque Ele é santo, maravilhoso, poderoso, eterno. Diga amém. Mas Israel não estava pensando desse jeito. E aí, nesse meio tempo, nessa revolta, nessa apostasia toda, nesse sincretismo, as pessoas oscilando. De dia adoravam Baal, de noite se lembravam de Deus. De dia olhavam para os bezerros de ouro, de noite se lembravam do templo em Jerusalém. Aí é onde se levanta Elias. E Elias, irmãos, naquele tempo existia uma espécie de escola de profetas. Veja, Baal tem os seus profetas, Jezabel tem os seus profetas, porque existia uma ideia de uma escola onde eles eram treinados. Regularmente, se você olhar na Bíblia, no Antigo Testamento, quando algum profeta ia na presença, bispo, de um rei, de uma pessoa e profetizava, o que é que ele dizia? Assim diz o Senhor, e entregava a mensagem. Não é assim que Elias faz. Elias diz, assim de acordo com a minha palavra. Porque Elias, irmãos, a Bíblia vai fazer um relato dele, de que ele era um homem que não tinha essa ideia. Ele era um profeta, mas era como ele não foi treinado para aquilo. A Bíblia está dizendo que ele era um tesbita, um morador de Gileade. Os estudiosos dizem que era como se fosse uma espécie de camponês. Ele tinha uma força a mais, ele se vestia diferente, ele falava diferente, ele vivia isolado. Era uma prática comum entre profetas. Profetas raramente viviam em palácios, viviam no meio das pessoas, viviam isolados, porque eles não aceitavam a ideia de como o mundo era. Eles estavam sempre buscando o quê? A presença de Deus. Então, canto normal para profeta naquele tempo era deserto, prisão, poço, tudo que não servia para as pessoas, mas para eles funcionava. E era quando Deus falava com eles. Porque o canto bom para Deus falar é o deserto. O lugar que Deus fala com a gente é quando nós estamos na prova. Mas Deus fala no louvor, Deus fala na palavra, Deus fala até no cumprimento do irmão, no abraço daquele que você não vê há tanto tempo. O Senhor é especialista em falar com você quando você está passando na prova e no deserto. Diga amém. Elias se levanta aqui. E aí ele chega aqui no meio desse povo. E é interessante isso aqui, porque se eu estou dizendo a vocês que os reis que vieram eram maus, apostataram da fé, há falsos profetas naquele meio, há falsos adoradores de deuses falsos que nunca existiram, que era algo criado por eles, mas Elias não está olhando para eles e está dizendo assim, olha, vocês negaram a Deus e vocês foram para lá. Preste atenção no texto que ele está dizendo aqui. Até quando vocês ficarão pulando de um lado para o outro? O que Elias está questionando eles não é que eles se viraram completamente para Deus. É que eles não tomaram a decisão por Deus. São coisas diferentes. Elias não está olhando para a nação de Israel, para toda a multidão que estava lá para ver o espetáculo, o desafio, e está olhando para ele e está dizendo, olha, todos vocês estão negados diante de Deus. Todos vocês viraram as costas ao Senhor. Não, não. Elias está olhando para ele e está dizendo, até quando vocês continuarão com esse comportamento? Até quando vocês vão dizer que o Senhor é Deus e Baal também é Deus? Até quando vocês ficarão cocheando pensamentos dúbios, em dúvida se realmente o nosso Deus é o Senhor? A ideia que Elias está falando para eles é o seguinte, olha, hoje vocês vão ter que tomar uma decisão. Hoje acabou essa dúvida. Hoje vocês vão ter que olhar para Deus e dizer, nós vamos te seguir ou nós vamos te abandonar. A partir de hoje, escute isso aqui, você, meu amado irmão e minha amada irmã, vai ter que tomar uma decisão. Ou é seguir Cristo para sempre, para nunca mais olhar para trás,
ou vai ficar pulando de um lado para o outro. Tem alguém aqui, pronto e disposto a seguir esse Senhor para todo sempre. Oh, meu irmão. E é interessante que ele começa o seu desafio aqui. E ele faz uma referência ao povo. Porque o povo não teve resposta para ele. Escute isso aqui. O povo não teve resposta para Elias. Elias questionou e o povo não disse uma só palavra. Mas algo me chama a atenção. Porque este povo, ele não apostatou totalmente. Este povo estava com um pé dentro e um pé fora. Vai escutando aí. Porque no culto de Baal tinha tudo. Preste atenção. A Bíblia está dizendo que olha mesmo, os profetas no culto de Baal tinha profeta. A Bíblia está dizendo que aqui tem oferta. No culto de Baal tem oferta. A Bíblia está dizendo que no culto de Baal eles fazem de dia até o entardecer adorações a ele. A Bíblia está dizendo que eles clamam a ele. Preste atenção, irmãos. É um culto para o Deus deles. A Bíblia está relatando que tem profetas que ofertam, oram, clamam e o povo está dizendo amém. Mas a Bíblia também está dizendo que tem um único homem do outro lado, olhando para aquela multidão e dizendo: até quando vocês vão ficar pulando de um lado para o outro? Até quando vocês vão ficar falando que o Senhor é Deus e que Deus é Baal? Porque no culto de Baal, irmãos, tinha de tudo. Tinha o sacrifício, tinha a oferta. E aí, olha, tinha até o clamor. Olha, Baal, responde-nos. Estamos aqui, Baal. Sabe o que é isso aqui? Elias olhando para eles e dizendo: tem cara de crente, parece com crente, anda como crente, se veste como crente, mas não é crente. Quem está entendendo aí? Olha lá, tem nome de profeta, se veste como profeta, profetiza como profeta, mas não é profeta. Está indo para o culto, se veste para ir para o culto, anda como quem vai para o culto, oferta lá no culto, clama lá no culto, mas não é crente. Elias está olhando para eles e está dizendo: está parecendo um culto, mas não é um culto a Deus. E a pergunta lateja dentro deles: até quando vocês vão ficar nessa dúvida? Até quando? Oh, meu irmão, eu estou pregando para uma geração eleita aqui nessa igreja. Há crentes convictos da sua fé, mas não vamos nos iludir. Tem pessoas que estão igual a essa situação. De dia é Baal, de noite é meu Deus. Veste como crente, anda como crente, fala como crente, mas não é crente. Até quando? Aí ele olha assim e diz: porém, não se ouviu nenhuma voz e não houve quem respondesse. Sabe o que ele está dizendo aqui? Olha, grita mais alto, porque tem pessoas que acham que o poder de Deus é pelo barulho. Tem pessoas que acham que o poder de Deus se manifesta pela exibição. Tem pessoas que acham que o poder, a glória do Senhor vai descer quando elas se portam como esses profetas de Baal. Mas tem um homem de Deus lá fora olhando para eles e dizendo: grita mais alto. Talvez ele esteja descansando. Talvez ele esteja dormindo. Talvez ele esteja fazendo qualquer coisa. Acorda ele aí. Bate aí na porta aí que ele vai sair. Este culto aqui tem tudo. Tem oferta, tem sacrifício, tem profeta. Devia ter até pregador. Tinha tudo. Só não tinha uma coisa: fogo do céu. Que a gente pode andar bonito, irmão. Pode falar bonito. Pode viver bonito. Mas se não tiver fogo do Senhor,
de nada serve. Você pode falar 10 idiomas, meu irmão. Andar, campegar aqui dentro, voar, bater asa, gritar, falar em mistério, vir de lá para cá pulando. Mas se não vier do Senhor, não adianta de nada. Você pode levantar a mão, chorar, gritar, clamar e dizer, me atende. Mas se não for para o Senhor, não adianta de nada. Aí Elias disse, agora é minha vez. Não estudou na escola dos profetas. Não falava como os profetas. Não se vestia como os profetas. Não sentava na mesma mesa que aqueles profetas. Não andava na companhia de outros profetas. Mas tinha uma coisa na vida dele. Não tinha título, não tinha nome, não era conhecido, ninguém sabe o nome do pai, de onde ele vem, quem é a mãe, de onde saiu, de onde apareceu, a idade, o tamanho, o peso, a altura, nada. Mas tinha uma coisa nele, irmãos, que não precisa de muita apresentação para homem de Deus, não. Veio de onde? Não importa. É de quem? Não importa. É filho de quem, meu filho? Não interessa. Mas qual é a sua idade? Onde é que você apareceu? Não interessa. Porque Elias tinha uma coisa. Fogo de Deus. Poder, presença. Orava e Deus atendia. Clamava e Deus atendia. Os profetas aqui estavam com tudo preparado. Mas esqueceram de uma coisa. Não tinham altar. Não tinha a presença do Senhor. Aí Elias olha para ele e diz, tem uma coisa aqui que está faltando. Vamos corrigir isso aqui. Vem comigo aqui no versículo 30. Elias disse a todo o povo, aproximem-se de mim. Escute, primeira lição. Se você quer ser um homem ou uma mulher de Deus, se você quer ter unção e autoridade, comece a andar com homens e mulheres de Deus. Diga amém. Se você quer ser como Elias, ande com alguém como Elias. Se você quer ser como um profeta de Baal, ande como alguém como um profeta de Baal. Primeira coisa que Elias ensina, sai de perto deles ali e vem para perto de mim. Segundo, a Bíblia diz aqui, olha, todo o povo se aproximou. Elias restaurou o altar do Senhor. Escuta isso aqui. O altar era símbolo de comunhão. Era quando o povo tinha um relacionamento com Deus. Escute, na Bíblia, muitos irmãos, profetas, homens de Deus construíram altares ao Senhor. Noé ofereceu um altar, um sacrifício ao Senhor. Abraão ofereceu um altar, sacrifício ao Senhor. Isaac, Jacó, Moisés, Josué, Samuel, Davi, Salomão. Todos construíram um altar ao Senhor. Mas Elias, não. Elias reparou o altar do Senhor. Reparar não é construir. Reparar é mais difícil, porque requer reconhecimento de quem quebrou o altar. Porque escute isso aqui, Deus não quebra o altar com você. É você que quebra o altar com Deus, diga amém. Elias olhou para ele e disse, restaurou o altar que estava em ruínas. Outra lição, não é Deus que restaura o altar, é você que restaura o altar. Que é isso, pastor? Está aqui. Deus restaurou o altar e entregou a Elias. Não, Elias restaurou o altar. Tem algo quebrado na sua vida? Tem algo te afastando do Senhor? Não peça para Deus fazer o que é para você fazer. Faça você o seu trabalho. Escute, uma coisa é construir, outra é reconstruir. Ele percebeu, ele viu aquele culto, ele viu aquele clamor, ele viu aquele sacrifício, olhou para aquilo tudo e disse, não funciona, porque o altar está quebrado. Que é isso, irmão? Está pregando, está cantando, está orando, está vindo para a igreja, mas por que não está funcionando? Porque o altar está quebrado.
E ele precisa ser reconstruído. Mas quem reconstrói não é Deus, é você. Elias que foi lá e reconstruiu. Porque não é Deus quem destrói o altar, somos nós. Aí Elias olhou e disse, precisa reconstruir isso aqui primeiro. Sabe o que ele está olhando para Israel e está dizendo? Ei, Israel, vocês já perceberam que de Baal nada sai. Vocês já olharam e viram que desse mundo nada tem para entregar. Então escute isso aqui, ó. Nós vamos reconstruir. Nós vamos recomeçar. Isso é uma vergonha, irmão. Recomeçar é não. Vergonha é ficar no pecado. Vergonha é ficar fazendo coisa errada. Vergonha é viver nessa mentira, nesse mar de lama. Vergonha é não reconhecer que você errou e precisa recomeçar. Mas nesta noite, Deus está chamando um povo que quer recomeçar, reconstruir, restaurar o altar do Senhor. Pegou as pedrinhas e reconstruiu o altar do Senhor. E aqui é interessante, para quem ele está reconstruindo? Para quem? Para Deus. Para quem é que nós fazemos as coisas? Para Deus. Para quem é que nós buscamos? Para Deus. Agora escute, para a gente andar. O tempo já foi. Não adianta apenas reconstruir. A nossa parte nós fazemos. A nossa parte nós buscamos. Mas agora Elias entende. Eu preciso do Senhor. Porque tem coisas que nós fazemos. Mas tem coisas que cabe a Deus fazer. Tem lutas que você precisa ir. Davi olhou e disse, eu já lutei com um leão. Eu já lutei com o urso. Mas contra esse gigante eu vou em nome do Senhor. Tem coisas que nós fazemos, mas tem coisas que cabe a Deus. Aí ele olha, reconstrói tudo, e aí ele começa. Versículo 36. Ó Senhor. E aqui é diferente, porque clamor estava tendo lá antes. Pedido estava tendo. Mas agora tem uma direção correta. Ó Senhor, Deus de Abraão. O que ele está dizendo? Lembra-te da promessa que o Senhor fez para ele. Deus de Isaac. Olha de quem? Ele não disse assim, Deus de Jacó. Não. Deus de Israel. Onde é que ele está? No reino do norte. O reino de Israel. Deus de Israel. Que fique sabendo que só tu és Deus em Israel. Não tem Baal, não tem Acabe, não tem essa princesa pagã, Jezabel, nada disso. Só tem um Deus aqui, que é o Deus de Israel. Olha a oração dele. Senhor, responde-me, Senhor. Responde-me para que este povo saiba. Meu irmão, escute isso aqui. Nós estamos há dias aqui orando. Nós estamos há dias aqui buscando. Olha a postura desse homem de Deus. Ele reconstruiu o altar. Ele orou ao Senhor, mas tinha um propósito na oração dele. Eu vou te dar o segredo da oração vitoriosa. A tua oração tem que ter propósito. Tem que ser para adorar a Deus, agradar ao Senhor. Pastor, na minha cartela eu estou pedindo dinheiro. Vai agradar a Deus se você tiver dinheiro. Pastor, na minha cartela eu estou pedindo meu documento. Vai agradar a Deus se tiver documento. Pastor, na minha cartela eu estou pedindo causas impossíveis. Bênçãos que o homem não pode entregar. Responda para mim. Vai agradar a Deus quando você receber essa bênção? Aí ele está olhando para o povo e está dizendo aqui, olha... Para que este povo... Sabe o que ele está dizendo? Responde com fogo do céu. Não para que esse povo me conheça. Não para que esse povo se curve para mim. Mas para que eles saibam que só o Senhor é Deus. João 14:13 diz que... E tudo quanto pedires em meu nome, isso eu farei. A fim de que o Pai seja glorificado. Escute isso aqui, meu irmão. Para que a sua oração seja atendida,
o Pai tem que ser glorificado. Para que a tua bênção chegue nesses dias, o Pai precisa ser glorificado. E aí o Senhor olha para aquele homem desconhecido, que não veio de família influente, e ninguém sabe nem quem é direito, não sabia se vestir, não sabia nem profetizar, mas estava cheio, meu irmão, estava cheio. Tem gente que olha para mim e diz, não sei falar, não sei cantar, não sei pregar. Não te preocupa com isso, filho. Seja cheio. Se você for cheio, as pessoas recebem. Se você tiver vida de comunhão, as pessoas recebem. Se você buscar ao Senhor de dia e de noite, as pessoas vão compreender que Deus é na sua vida. Aí a Bíblia vai dizer que o Senhor, então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, as lenhas, as pedras e a terra, e ainda lambeu a água que estava na vala. Escute, para encerrar. O fogo, quem estava lá? Profetas falsos. Uma multidão que não sabia se queria Deus ou Baal. Um rei ímpio. O fogo não caiu neles. O fogo caiu no altar. Mas num altar restaurado. Escute isso aqui. Se você quer poder na sua vida, fogo do céu, prepara o altar da tua casa, prepara o altar da tua vida, e o Senhor manda fogo, poder, para abençoar você. Quem quer fogo do céu aqui, meu irmão? Quem quer poder do Senhor? Oh, querido, fica de pé, vamos orar em nome de Jesus. O fogo é a evidência da presença divina, da providência que o Senhor, da resposta dele para as nossas vidas. O fogo do Senhor representa poder, representa a resposta. Então eu quero te convidar, ore agora, querido. Clame ao Senhor com propósito, que seja para glorificar a Ele, que seja para buscar a Ele. Ore ao Senhor nesse momento, meu irmão. Clame a Ele com fé, para que este povo saiba que só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Ore, ore, ore neste momento. Oh, aleluia. Mostra pra esse povo que há Deus. Sim, meu Deus. Caia fogo dos céus, queima esse altar. Mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Israel. Está aqui teu povo, Pai. Ninguém vai pular de um lado para o outro não, Senhor. Todo mundo aqui está decidido por Ti, Pai. Todo mundo aqui quer o Senhor. Todo mundo aqui, meu Deus, quer a Tua glória, Pai. Quer o Teu poder, Senhor. Abençoa, Pai. Derrama presença, poder, fogo no meio dessa igreja, Senhor. Tá, Pai, ouve as nossas causas, Senhor, os nossos pedidos, Pai. Porque é para te glorificar, meu Deus. A cura não é para nós, Pai, é para que o teu nome seja exaltado. A libertação não é para nós, meu Deus, mas é para que o teu nome seja exaltado, Pai. Então entra com providência agora, Senhor. Vai abençoando cada causa de oração. Vai abençoando cada pedido, meu Deus. Cada enfermidade que seja curada, meu Pai. Cada causa impossível, Deus. Lucas 1,37 diz que para Ti nada é impossível, Senhor. Então abençoa nesse momento, Pai, a causa dos Teus filhos. Recebe, meu Deus, a nossa oração e derrama fogo e poder no meio da Tua igreja. Receba, meu irmão, receba a vitória para a sua vida, receba a resposta para a sua vida, receba a cura para a sua vida, receba o milagre para a sua vida, no nome de Jesus.